Ok. Shalom a todos. Estamos aqui no podcast Techuvá. Pode Techuvá, melhor dizendo. E então nós vamos ler agora Lucas capítulo 10, a partir do verso 21. Por favor, Marta. Naquele momento, Yeshua transbordou de alegria no Hakadosh. E diz: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas das pessoas sábias e cultas e as revelaste às pessoas comuns. Sim, Pai, agradeço por ter sido esta a tua vontade. Meu Pai me entregou todas as coisas. Ninguém sabe plenamente quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Então ele se voltou para os Talmidim e lhes disse, em particular, quão abençoados são os olhos que veem o que vocês estão vendo. Eu lhes digo, na verdade, que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Um especialista na Torá se levantou para pôr Yeshua à prova, perguntando, Rabi, o que preciso fazer para obter a vida eterna? Yeshua disse, o que está escrito na Torá? Como você a lê? Ele respondeu, você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, e de todo o entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Essa é a resposta correta. Yeshua disse, faça isso e você viverá. Continua? Continua? Mas ele, querendo se justificar, disse a Yeshua, quem é meu próximo? Em resposta, disse Yeshua, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um Cohen estava descendo pela mesma estrada, quando viu o homem. Passou pelo outro lado, e assim também um Levi, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um homem de Shohom, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, pôs óleo e vinho nas feridas do homem e as enfaixou. A seguir, colocou-o sobre seu animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu o dinheiro equivalente a 2 dias de trabalho ao dono da hospedaria e lhe disse, cuide dele, se você gastar mais do que isso, eu o ressarcirei quando regressar. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que demonstrou misericórdia para com ele. Yeshua lhe disse, vá e faça o que ele fez. No caminho, Yeshua e os Talmidim chegaram a uma vila onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Sua irmã Miriam ficou sentada aos pés do Senhor e ouvia o que ele tinha a dizer. Marta, porém, estava ocupada com os afazeres e, aproximando-se dele, disse, Senhor, não se importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o trabalho? Entretanto, o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é essencial. Miriam escolheu a coisa certa, e esta não lhe será tirada. Sem som. Ok. Vou fazer alguns comentários aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta ou fazer algum acréscimo, fique à vontade, tá bom? Então está dizendo aqui, ó.
Então regressaram os 70, né, os 70 que Yeshua tinha mandado para pregar o evangelho, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Isso aqui nós tínhamos lido antes de começar a gravar, né? Então, veja só, o que a gente está vendo aqui? Yeshua mandou 70 homens para pregar o evangelho nas terras, ali, enquanto eles estavam ali em Israel. E aí eles foram, e quando eles voltaram com muita alegria. E eles estavam o quê? Eles estavam perplexos ou muito alegres, porque eles perceberam que quando eles encontraram pessoas endemoniadas, por exemplo, essas pessoas foram libertas quando eles usaram o nome de Yeshua. Então, havia muitas pessoas, a gente percebe pelas escrituras, que havia muitas manifestações de demônios naqueles dias, como há hoje. É que hoje a, a, o número de pessoas, nós estamos beirando 8 bilhões de pessoas. Na época, eu não fiz uma pesquisa para saber quantas pessoas teriam no mundo, quantas pessoas teriam em Israel, né? Não sei dizer isso. Mas o número da população mundial era menor que hoje, muito menor. E ali não está se tratando de população mundial, mas sim de Israel e dos arredores. Inicialmente, Yeshua mandou os 70 para os judeus, não para as nações, não para os gentios. E então, havia muitas pessoas endemoniadas que eles não tinham o que fazer, eles chamavam exorcistas, tinha pessoas especialistas em exorcismo, mas será que elas realmente expulsavam demônios? Ou só afastavam um pouco e eles voltavam depois? Não sabemos. Mas aqui houve uma cura, uma libertação. Eles apenas usando o nome de Yeshua e, obviamente, usando também autoridade, né? Porque eles estavam agora não só usando o nome, mas o nome que tem todo o poder e autoridade. Ok? Aí diz assim, ó, mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tem pessoas que têm uma outra leitura dessa passagem, né? De uma outra visão. Eu vejo o seguinte, como eu interpreto, como eu entendo, não estou falando que é dessa forma. A Bíblia fala que nos ares há potestades, nos ares, poderes celestiais. Em cada cidade tem poderes celestiais, potestades. Isso no mundo espiritual é muito forte. E muitas pessoas eram possuídas por demônios. Então, Yeshua disse que quando eles disseram: Nós expulsamos demônios pelo teu nome. E ele disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Será que não era o poder daquela potestade que estava sobre aquela pessoa que caiu por terra quando ela foi liberta? Eu creio que é dessa forma. Eu creio dessa forma. Então Yeshua disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tem pessoas que não creem na manifestação de demônios. Tem pessoas que não creem em expulsar demônios. Eu creio porque eu tive essa experiência por um tempo razoável e tenho experiências e histórias para contar muito complicadas. Então não tem como alguém dizer para mim, porque se você pode chegar para uma pessoa, você pode, por exemplo, dom de línguas. Vamos falar dom de línguas. O dom de línguas, ele é bíblico. Ele é bíblico. Só que tem uma coisa, Satanás também fala em línguas. E melhor que muita gente. Tá? Então, o que acontece? Alguém pode falar: Não, eu não creio em dom de línguas. E ela passar toda a vida dela não crendo em dom de línguas. E um dia ela, por algum motivo,
aquilo se evidenciar, ela fala, não, agora eu creio. Isso pode acontecer. Agora, ao mesmo tempo, outra pessoa pode ser convicta a vida toda de que isso não existe ou de que existe. Por quê? Porque ela fala, mas a pessoa está falando em línguas, ela está inventando, ela está falando da cabeça dela, a pessoa começa a criar situações. Então, por exemplo, eu nem sei porque eu estou falando sobre isso, mas já que estamos, vamos lá. Faz muito tempo que eu não exerço, mas Deus me deu esse dom de línguas. E é uma coisa natural. Só que tem gente que quer falar para os outros se impressionarem e tem gente que imita os outros. Então aí já é mais complicado. O dom de língua existe e tem um propósito. E eu já vi muita gente usando o dom ou copiando os outros, copiando as palavras que os outros falam, para dizer que é espiritual. Isso é um perigo, porque o diabo também fala. E já vi pessoas, não posso afirmar, né? Mas enfim, eu já vi algumas coisas meio estranhas, vamos dizer assim. Mas o dom de línguas existe. E o dom de expulsar demônios também existe. Tem gente que fala, eles inventam. Não, não inventam porque eu vivi isso. E não tem porque eu estar mentindo aqui para vocês. Não estou passando envelopinho para ninguém, nem pedindo dízimo, nem oferta, né? Então não preciso estar mentindo para vocês. Existe sim essas possessões malignas e existe casos muito sérios. Pessoas, eu lembro de uma reportagem há muitos anos atrás que eu entendi, o que ninguém entendia. O rapaz foi preso por um assassinato e ele jurava de pé junto e foi preso, condenado, e ele nunca confessou o pecado, o crime. Ele dizia que não, que eu nunca, pelo menos até onde eu vi, que eu soube. Ele dizia que ele não cometeu aquilo. Ele não se lembra e ele não cometeu aquilo. Provavelmente, talvez, eu penso eu, que foi uma possessão demoníaca, que a pessoa foi possuída pelo demônio. E ela perde, em alguns casos, a pessoa perde totalmente a noção do que está fazendo. E eu tenho muitas experiências sobre isso, eu já vi casos muito interessantes. Então não tem como alguém chegar para mim e falar, isso daí é invenção, não existe. Não tem como, por quê? Porque eu vivi algo muito forte. Não é que eu ouvi falar, eu não aprendi lendo, é uma experiência. Então, os discípulos tiveram essa experiência. Yeshua deu poder para ele. Mas por que nem todo? Porque Yeshua deu poder e autoridade no nome dele. E eles foram e curavam pessoas, expulsavam demônios. E eles ficaram alegres, felizes, né? Surpreendidos com aquilo. E aí ele fala, no versículo 19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Isso é uma coisa, o diabo não pode tocar na pessoa. Não obstante, alegrai-vos. Aí ele diz, não obstante, alegrem-se, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Nós devemos nos alegrar com o nosso nome ser reconhecido no reino de Deus. Vou passando aqui, alguém quiser comentar alguma coisa, é só chamar. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo, no Ruach HaKodesh, e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O que isso está dizendo? Ora, quantos sacerdotes, mestres da lei, pessoas que tinham muito conhecimento bíblico, não tiveram esse poder nas mãos? Isso foi ocultado, eles não enxergaram isso. Mas os pescadores, Pedro, João, os discípulos, homens simples, sem tanto conhecimento, a esses foi dado. Tem gente que acha que ela só pode aprender do líder dela, e às vezes o líder dela não sabe muita coisa. Entendeu? E às vezes Deus quer dar um dom para ela e ela não exerce porque, não. Né? Porque tem dons que tem igrejas aí que fala que, por exemplo, dons de revelação. Eu sei que existe.
Agora, eu sei que tem muita gente perturbada revelando também. Ok? Então tem que ter. Agora tem pastor que fala, não, toda revelação não é de Deus. Não, na Bíblia tem revelação. Muito bem. Aí ele diz, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Veja só, aqui também aquela questão, né? Se é dois, existe um só Deus. Yeshua é o Filho de Deus. Mas tem gente que fala, não. Eu já vi alguém falar assim, que a Bíblia fala que Yeshua diz que só o dia e a hora só o Pai sabe. Aí alguém disse assim, não, mas agora que Yeshua já foi para o céu, ele também sabe. Não, aqui está muito claro, o Pai é um, e Yeshua é outro. Porém, há um só Deus, ok? Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aquele que Yeshua quiser revelar ao Pai, vai reconhecer. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Mais do que feliz são vocês que estão vendo isso. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, muita gente importante no passado quiseram conhecer Yeshua, o Messias. Quiseram conhecer o dom do Espírito Santo e não conheceram. Penso eu que muitos não conheceram, porque o Espírito Santo era restrito. Hoje está disponível para todos. Aí, se alguém quiser falar, fique à vontade. Naquela hora, perdão, agora é o bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, olha só como que é interessante, né? Que palavra que eles escolheram aqui? Intérprete da lei. Ele era um especialista da Torá. Um especialista da Torá. Né? Por que não colocaram aqui um especialista da Torá? Ah, porque a Torá foi anulada? Não. Eis que um certo homem, intérprete da lei, ou especialista da Torá, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que interessante essa pergunta. Essa pergunta, ela pode ser feita hoje. Pergunta para o padre, para o pastor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eles vão dizer? Pode falar, Alex. Não, nesse ponto que o irmão falou aí, o irmão falou assim, pergunta para o padre, para o pastor, o que eles vão dizer? Eles vão falar assim, ué, se batiza. Se batiza que você vai herdar a vida eterna, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Exato. Ou seja, já é salvo. Exato. Já tá salvo. E tipo assim, bem, tipo, bem light, assim, eles não veem que isso é só um início para começar o caminho com Yeshua. Não é... Mas essa é a resposta que vão dar por aí. Pelo Sim. menos foi a resposta que me deram. Exatamente. Vão dizer o quê? Se batiza e crê, você está salvo. Acredita em Deus, você está salvo. Mais nada, não precisa fazer mais nada. Segundo eles, né? Muito bem. Aí diz assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E olha a resposta de Yeshua no Novo Testamento, se querem, para quem quer chamar de testamento. Yeshua tem poder falar assim, crê em mim e será salvo tu e tua casa. Não é? Olha só. Então, Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Olha só que a resposta de Yeshua é outra pergunta. E ele fala, olha, o mestre da lei está perguntando para ele o que ele precisa para ser salvo. Aí ele fala,
O que está escrito na lei? O que a lei diz? O que a lei diz? O que está escrito na lei que leva uma pessoa à salvação? Né? O que está escrito na lei? Como você interpreta? Você é o especialista da Torá? Você é o intérprete da Torá? Como que você interpreta a sua própria pergunta? Né? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Olha só, o que o intérprete, um especialista da Torá, entendeu que precisava? Amar a Deus e amar o próximo. Ora, se você ama o próximo, você não mente para o próximo. Se você ama o próximo, você não rouba o próximo. Se você ama o próximo, você não adultera, você não dá falso testemunho, você não cobiça o que é dele, você não quer para você o que é do próximo. Ok. Agora vamos para a parte de Deus. Se você ama a Deus, você não celebra festinha de Natal. Shalom, irmão. Seja bem-vinda. Se você ama a Deus, você não celebra a festa de outros deuses. Você não tem outros deuses, você não celebra ceia de outros deuses. Se você ama a Deus, você guarda o Shabat. Se você ama a Deus, você respeita teu pai e tua mãe, respeita o teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse é o caminho da vida. Aí ele respondeu: amarás o Senhor teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Cadê? Não era só o batismo? Ele nem tocou em assunto de batismo. Porque o batismo já está dentro do amor a Deus. Se você ama a Deus, você faz o que ele manda. Olha só, o caminho para a salvação, guardar os mandamentos. Pena que os pregadores não entendem isso, né? Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Jesus prosseguiu, dizendo, aí ele deu um exemplo, olha só que interessante. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E, vendo-o, passou de largo. Olha que interessante. O homem estava a caminho, ele estava em Jerusalém, e ele estava descendo para Jericó. Aqui é interessante a gente entender que se esse homem estava descendo de Jerusalém, esse homem ele era uma pessoa odiada pelos samaritanos, que os samaritanos não se dão com o povo de Israel e com o povo de Jerusalém principalmente, ok? Esse homem, ele estava descendo de Jerusalém para, provavelmente era um judeu, descendo de Jerusalém para Judá, judeu, né? E aí ele foi assaltado. Quando ele foi assaltado, o ladrão deixou ele quase morto. E passou um sacerdote, um homem que ensina, né? Ele não é um especialista da lei, mas ele tem conhecimento da lei. Ele é um sacerdote. Ele é um homem que ele tem a palavra de Deus. Ele deve ensinar pessoas, ele deve orientar pessoas. O amor ao próximo é um mandamento. E esse sacerdote só pode ser judeu. Ele vai descendo e ele encontra um outro judeu assaltado. Talvez não desse para saber se era judeu ou não, porque o cara foi roubado, foi largado quase morto. Mas independente disso, a gente percebe que é da mesma nação. Ainda que não fosse, mas era. Era um dever do sacerdote, acima de qualquer coisa, ajudar aquele homem.
Mas aí, o que a regra diz? Se ele fosse ajudar aquele homem e esse homem morresse, ele ia ficar impuro até o final da noite. Talvez ele tivesse algum compromisso. Então ele achou melhor passar longe, porque se morrer, ele não fica contaminado. Ele amou o próximo como a ele mesmo? Não. Amou a Deus como a ele mesmo? Também não. Muito bem. Ele amou a religião. Provavelmente ele amou a religião. Ele amou estar limpo. E ele não quis ficar impuro. E essa impureza, veja só, não pense que a impureza é pecado. Tem impureza que é pecado. Mas tem impureza que não é exatamente um pecado. Ela é uma impureza, mas por exemplo, quando queimavam a novilha vermelha, eles pegavam as cinzas das novilhas e iam enterrar fora da cidade. Quem fosse fazer isso ficava impuro, mas alguém tinha que fazer. Tinha que fazer, não podia deixar em qualquer lugar. Alguém tinha que ficar impuro para levar a tirar as cinzas da ovelha, da novilha vermelha e enterrá-la. E outras tantas vezes. Então, veja só, que quem estava fazendo isso estava em pecado. Se aquele homem, se esse sacerdote ajudasse, se ele ajudasse esse homem e o homem morresse, ele ficaria impuro uma noite, um dia, até entardecer, melhor dizendo, mas ele não teria pecado. Ele teria feito uma boa ação. Mas ele preferiu, na minha opinião, pecar omitindo-se e não ajudando aquele homem. Muito bem. Passou de largo. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Será que tinha alguma festa? Não sei. Passou um sacerdote, agora um levita, né? Um auxiliar de sacerdote, desce por aquele lugar e vendo também, passou de largo. Também não ficou ali, não ajudou, não correu o risco de ficar impuro. Aí passa uma terceira pessoa, um samaritano. Certo samaritano que descia, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Viu aquele homem, não importou se ele era judeu, se era samaritano, quem que ele era, ele se compadeceu. Ele amou o próximo como fosse ele mesmo. Ele se compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, né? Uma forma de o vinho para tirar, para desinfetar, né? O álcool do vinho, desinfetar a ferida, passou óleo, colocando-o sobre o seu próprio animal, colocou o animal colocou o homem no animal que ele andava. Olha só. E levou ele para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte, tirou 2 denários, o salário de 2 dias de trabalho, e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei, eu vou te pagar quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Você quer ter salvação? Você guarda a Torá e ama o teu próximo como a você mesmo. E o teu próximo não precisa ser como alguns segmentos judaicos, nem todos, mas alguns segmentos judaicos têm que o próximo tem que ter a mesma, ser judeu, ser da mesma raça, senão não é seu próximo, né? Esse homem aqui não era judeu, ele era um samaritano. E ele amou aquele homem que, não sei, talvez fosse um judeu. Ele estava vindo de Jerusalém,
descendo para Judá. Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar? Então, vamos lá agora até Marta aqui para a gente concluir o 11. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa aqui é uma passagem muito conhecida de Marta, né? Marta ali, talvez perfeccionista, não sei. Ela estava ali querendo deixar e Jesus estava lá. A Maria, então, fica lá aos pés de Yeshua, ouvindo ele, aprendendo dele. E a Marta, não é que ela não queria, ela até queria ouvir. Mas os afazeres, as obrigações levavam ela a querer terminar primeiro. Às vezes a gente quer terminar algo e deixa coisa importante para depois, e às vezes não tem depois. Ou às vezes depois é pouco, ou às vezes, sei lá, às vezes dá tempo, às vezes não dá. Então Marta estava ali. Quando a palavra de Deus chega, nós temos que dar lugar para qualquer coisa. A gente tem que, tem compromisso, tá, ok. A gente trabalha, tem um monte de coisa, mas se tem a oportunidade de levar a palavra para alguém, ou de aprender algo de Deus, nós devemos colocar isso em primazia, em primeiro lugar. O resto se arruma depois, a casa arruma depois. Sabe, a gente tem que priorizar e estar colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, Raquel, você quer ler capítulo 11, versículo 1 a 9, a 8? 1 a 8? Isso. Pode falar. Capítulo 11, né? Você abre aí, o Alex vai falar. Pode falar, Alex. Eu acho que não é bom ler esse capítulo 11, não, porque aqui na minha Bíblia, aqui cristã, está escrito oração dominical, o título. Oração do quê? Dominical. Oração do quê? Dominical. A minha também. Olha lá. Faz anos que eu estou procurando esse dominical. Eu até achei estranho aqui, falei. Pode ler, irmã, por favor. Pode ler? Ué? Quem não está usando, peça o microfone, por favor. Aí. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhe Jesus:
ainda: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Ok. Muito bem. Olha só, aqui a oração. Olha que interessante, ó. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Então, Jesus estava orando. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, João, ele já havia ensinado os seus discípulos a orar. E eles pediram para Yeshua ensinar, como João tinha ensinado. Então, ele os ensinou. Tá baixo. Oi? Tá baixinho. Tá baixo? Ixi, mas tá no máximo aqui para mim. Tá baixo para vocês também? Marda? Não? Eu vou falar aqui perto do microfone aqui, vamos ver. Aí diz assim, ó: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Então, olha como que Yeshua começa. Ele começa a dizer: Pai, santificado seja o teu nome, né? É uma forma de oração. Então, nós vamos orar a Deus. Primeira coisa, santificar, honrar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Depois nós devemos fazer um pedido. Venha o teu reino. Isso aqui, na minha opinião, é uma espécie de techuvá. Porque lembra quando o Samuel estava já idoso e o pessoal foi lá, o judeu foi lá e falou: olha, nós queremos um rei sobre nós. Eles pediram que um rei, um homem, reinasse sobre eles. E aqui, na oração que Yeshua nos ensina, eu vejo ele ensinando o contrário. Senhor, venha o teu reino sobre nós. Né? Ou seja, aquele reino do homem não deu certo para nós. Então nós devemos buscar o reino de Deus, que ele venha na nossa vida hoje, que nós venhamos viver de acordo com o reino dele hoje. Aí um problema aí para muitos cristãos, porque o cristão fala que não tem lei. Olha, se não há lei, qual reino? Não existe reino, não existe um reino sem lei. Então venha a nós o teu reino, as tuas leis, os teus mandamentos. E o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. A cada dia dá o que a gente precisa. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós temos perdoado a todos os que nos devem. Ou seja, vamos pedir perdão a Deus, sabendo que nós também, já antes de pedirmos perdão a Deus, nós já perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe cair em tentação. Aí nós podemos ver, o que tem de dominical aqui? Nada, absolutamente nada. É o óculos romano aqui, que está nessa epígrafe aqui. Em seguida, ele conta a parábola do amigo inoportuno, né? Que é: qual dentre vós, tendo amigo, este procurado à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo chegou de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro responde lá de dentro, dizendo: não me importunes. Ninguém vai fazer isso, né? Imagina a irmã Rose bater na casa da irmã Raquel, de madrugada que seja, falar: irmã, me empresta um creme de leite aí, que eu preciso fazer ou me empresta uma farinha que eu preciso fazer um pão. Por mais que, caramba, 3 horas da manhã,
Mas você não vai falar para ela, volta outro dia. Você vai, principalmente se é a primeira vez, você vai lá, você vai ajudar. Se for a segunda, terceira, você vai falar, não dá para você vir outra hora, não. Mas na primeira vez, ninguém vai fazer isso. Se eu bater lá na casa do Alex, Alex, quero tomar café, você tem aí? Acho que ele vai me dar um café. Pode falar, Alex. Bom, mas vai ser 3 horas da manhã que você vai querer tomar café? Diz que o irmão Alex vai levantar de madrugada é difícil. Tá, mas 11 horas tá bom. Vai. Mas 11 horas tá bom. Vai, 11 horas. Era 11 horas? 3 horas nem acorda, pode ficar batendo. O Alex tá mais pro jeito de Pedro. Irmão, Jesus pode voltar 3 horas da manhã que o Alex não levanta. Então, você tem que estar acordado. Então vamos lá. Aí ele fala assim, e o outro lhe responde ali dentro, não me importunes, a porta já está fechada, meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele lhe dará o que tiver necessidade. Eu creio que Yeshua está ensinando aqui que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar, Senhor, pedindo, batendo a porta, pedindo a cura, pedindo uma solução, até mesmo financeira, se for o caso. Senhor, me ajuda. O que nós não podemos fazer? Vou ficar aqui mesmo, não vou fazer nada. Não, vai lá e bate na porta. Essa madrugada aqui, ela pode ser interpretada também, sabe como? Essa é uma dica que eu vi até com um pregador aí faz tempo, eu achei interessante que ele falou. A madrugada pode ser também quando o problema começa a surgir. Você percebe que o problema está surgindo. Ao invés de ficar dormindo em casa, ou se lamentando, esperando que alguém tenha dó de você, ou esperando que Deus fique com dó de você, você fala, não, eu vou buscar Deus, eu vou bater na porta, eu vou importunar, Senhor, eu estou aqui, nessa situação, mas eu estou aqui te buscando. Você está batendo na porta do amigo que tem a providência. Ele pode, você tem que incomodar. Senhor, se eu estou arrastando uma perna, Senhor, todo mundo vai ver então que eu entrar e sair da igreja arrastando uma perna, mas eu vou porque eu confio que o Senhor pode. Se o Senhor não quiser fazer hoje, se o Senhor não quiser fazer, é outra história, mas que eu vou e eu vou confessar que o Senhor pode, eu vou confessar que o Senhor pode. Se alguém perguntar, Deus não te cura? Fala, o dia que Ele quiser, Ele me cura. Mas eu vou. É essa determinação que o ser humano tem que ter dentro dele. Esse é o sentido de importunar. E ele está dizendo, o fará por causa da importunação. Lógico, Deus não se sente importunado porque alguém está lhe pedindo algo, mas nós temos que importunar a nossa carne. Tá assim, eu tenho 1000 motivos para não ir, mas eu vou me importunar a mim mesmo. Porque muitas vezes a pessoa aqui, o amigo, é nós mesmos. Às vezes a pessoa que mais dificulta a nossa vida, às vezes, que mais impede as bênçãos de Deus, somos nós mesmos. Porque a gente coloca obstáculo. Marda, quer ler, por favor, do 9 ao 13 agora? Do 9 ao 13, vamos ver o que a gente consegue dar uma acelerada e terminar esse capítulo também hoje. Depois o Alex vai ler, tá bom, Alex? Na sequência. Vamos lá. Por isso, eu lhes digo, peçam continuamente e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Continue atento e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede sempre recebe. O que procura continuamente encontra. E aquele que não para de bater, a porta será aberta. Há algum pai aqui que, se o filho lhe pedir um peixe em lugar dele, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai dará o Ruach HaKodesh do céu a quem continuar a pedir.
Ok. Yeshua estava... Não, só tá aí, mãe. Ok? Olha só, por isso que vos digo, é o que nós acabamos de falar. Pedi e dar-se-vos-á. Você quer a cura? Pede. Você quer um emprego? Pede. Você quer você quer mudar algo? Pede. Buscai e acharei. Olha só, você vai buscar e vai achar. Você acha aquilo que está escondido. Busca e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Bate na porta. Senhor, eu venho buscar. Deus vai abrir a porta. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ninguém, né? Ou se pedir peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Misericórdia, né? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus, ele dá o quê? O Espírito Santo, a Ruach HaKodesh. Mas tem que pedir, tem que buscar. E Deus, aquilo que você pedir, ele vai te dar. Mas você tem que pedir, insistir, crer, mostrar a sua fé. Irmão, lê para nós agora do versículo 14 até o 23. Ok. Vou ler aqui então. Peraí. Tá tudo certo aí? Sim. Tudo. 14 a 23. 14 a 23. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois diz que eu expulso o demônio por Beelzebu. E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulso vossos filhos? Eles, pois, serão vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, segurança lhe está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus relógios. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ok. Aqui não tem muito o que dizer, nós já até falamos no começo, né? Um demônio, né? Há pessoas endemoniadas que precisam de libertação. Yeshua libertava essas pessoas e alguém diz que ele expulsa por Beelzebu, né? E ele fala, olha, se Beelzebu, se o diabo for lutar contra ele mesmo, ele não vai prevalecer. Aliás, um dia ele também não vai prevalecer, mas ele não vai se manter. E aí, tinha gente que pedia sinal do céu, enfim, né? As pessoas gostam de ver espetáculos. E aí ele fala que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. E aí ele fala, olha, se ele expulsasse demônio por Beelzebu, por quem expulsaria os vossos filhos? Né? Eu não entendi, sinceramente não entendi que filho está falando, se é os filhos dos judeus ou os filhos de Beelzebu, eu não entendi. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, eles não aceitavam que o poder de Deus estava em Yeshua. E Yeshua fala, se eu expulso demônio pelo dedo de Deus, é o reino de Deus. A promessa que vocês estão esperando, o Messias que vocês esperaram a vida inteira, que está diante de vocês. Basicamente é isso. Aí ele fala,
que quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos, né? Então, eu não sei aqui, se valente se é a pessoa que ele está dizendo, ou seria... eu não entendi a referência que Yeshua fala sobre o valente aqui, mas o exemplo é muito claro. A pessoa que é vencida, ela é vencida por alguém mais forte do que ela. A religião não conseguia expulsar demônios, não conseguia levar libertação e cura para as pessoas. E Yeshua vem e ele faz tudo isso. Então ele vence, ele rompe tudo aquilo. E a religião, se a gente for olhar dessa forma, não a religião judaica em si, mas o sistema religioso, ele foi vencido. Porque Yeshua é mais forte que eles. E então, Yeshua veio e mostra o poder de Deus. Quem se une com ele está com Deus. Quem não se une vai ficar contra ele. É o que ele diz aqui. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta vai espalhar. Então Yeshua é o forte que veio e venceu o antigo forte, que era o demônio que segurava as pessoas. Yeshua é o mais forte e ele expulsa esses demônios. E quem se unir com ele vai crescer com ele. Agora, quem for contra ele vai ser espalhado. Muito bem. Agora, nós temos aqui a estratégia de Satanás. Versículos 24 a 26. Mardalis, você quer ler, por favor? Leia. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso. Caso não o encontre, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquela pessoa é pior que o anterior. Enquanto Yeshua dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: quão abençoada é a mulher que deu à luz e amamentou você. Mas ele diz: muito mais abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Amém. Então aqui está falando sobre como ele estava falando sobre o espírito imundo, né? Sobre expulsar demônios, sobre, enfim, pessoas que eram mudas ou surdas por espírito imundo. Ele estava tratando desse assunto. Agora ele diz aqui: quando o espírito imundo sai do homem, Yeshua expulsou um demônio. Então o espírito saiu dele. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, áridos, procurando repouso. E não achando, ele diz: eu voltarei para minha casa de onde eu saí. Isso acontece muito. Eu já vi muitos casos assim. A pessoa está com uma dificuldade, ela está atormentada. Tem pessoas que manifestam fisicamente, tem pessoas que o espírito arrasa a vida dela, detona a vida dela toda é detonada. Então, a pessoa ela é atormentada por um espírito, manifeste ele fisicamente ou manifeste ele espiritualmente, atrasando a vida dela. Ela busca a Deus. Quando ela busca a Deus, o que acontece? Esse espírito sai dela, ela busca uma oração, ele é expulso, e ele, então, o espírito precisa de um corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. O espírito sem um corpo, quando a pessoa morre, o que acontece? O espírito sai do corpo. O espírito sai do corpo, o corpo fica inanimado. Não tem vida. O espírito imundo, quando ele sai do corpo, ele não tem o que fazer, ele não pode fazer. Para fazer a maldade, para roubar, ele precisa de um corpo para roubar. Para mentir, ele precisa de um corpo para mentir. Para enganar, ele precisa de um corpo para enganar. E ele estava naquele corpo, destruindo a vida daquela pessoa, e ele foi expulso. Quando ele é expulso, o que acontece? Ele vai para lugares secos. E ele procura repouso, mas ele não acha. Ele precisa de um corpo. E ele diz, então: voltarei para minha casa. Voltarei para aquele corpo onde eu estava, de onde saí. Aí ele volta.
Nesse período, se a pessoa teve a libertação e ela começou a buscar a Deus, e ela está se preenchendo de Deus, quando o Espírito volta, ele não pode entrar na vida dela mais, porque a casa está ocupada. O Espírito Santo está nela, o Ruach HaKodesh está nela, ela não pode voltar. Mas tem pessoas que, eu já vi muito, a pessoa deu uma melhoradinha na vida, esquece a fé, esquece Deus, esquece a Bíblia e vai curtir a vida. Aí o que acontece? Versículo 25. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. A pessoa que estava toda perturbada, agora ela está sã, está bem. E ela, só que ela não está buscando a Deus, a casa está limpa, vazia. O que ele faz? Ele invade. Só que, olha, a estratégia dele. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. O que acontece? O espírito imundo estava na vida da pessoa, destruindo, colocando doença, enfermidade, depressão, tristeza. A pessoa teve força, ela buscou força, buscou a Deus e ele foi expulso. Só que aí ela não se preencheu de Deus. Abandonou também. Falou, agora eu vou curtir a vida porque aquela depressão passou, eu vou fazer o que eu quiser, eu não preciso mais de Deus. Aí a pessoa volta, o espírito volta. Quando ele volta, o que o inimigo, ele não é burro. Ele não é burro. Ele já sabe, ele fala, poxa, eu estava lá e fui expulso. O que eu vou fazer para não ser expulso de novo? Ele vai nos becos e valados espirituais aí e convoca mais 7 espíritos pior do que ele. Fala, ó, tem um lugar para a gente habitar, você quer ir lá comigo? Aí esses 7 espíritos vêm junto e entram na vida da pessoa. Aí o estado dela se torna pior do que antes. E aí ela não tem força para voltar. Então isso é muito importante. A gente buscar a Deus e ter uma constância. Tá chovendo? Eu vou buscar a Deus. Tá sol? Eu vou buscar a Deus. Colocar Deus, sabe? Ter a sua porção diária da Bíblia. Ler a Bíblia. Ter a sua meta. Tem gente que vai, amanhã eu leio, amanhã eu leio, amanhã eu leio, amanhã passa um mês sem ler. Então a pessoa ela tem uma meta na vida. Fala, não, eu vou ler. Eu li à noite, agora eu já mudei. De manhã eu tenho a minha meta de leitura. Eu tenho aqui uma peshita que eu leio que é do Novo Testamento, né? Que chama de Novo Testamento, Nova Aliança. Então eu leio um capítulo da peshita e 2 capítulos da Torá, dos profetas, enfim. Então, do Taná. E aí a gente vai... isso é uma das atividades. Então, você tem que ter... Shabat é dia do Senhor. Se esforça, busca, vai. Você vai se preencher de Deus. Amém? Todo mundo está livre aí, se quiser comentar, perguntar, acrescentar alguma coisa, tá? Aqui não é só eu que falo, não. Por favor, podem falar à vontade. Enquanto isso, eu vou concluir aqui a leitura que foi feita. Aí vem a exclamação de uma mulher. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus, ou Yeshua, estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Veja só que interessante isso aqui. Aquela mulher, ela viu Yeshua pregando, Yeshua ensinando e se maravilhou com o ensinamento dele. E eu não sei por qual motivo, se essa mulher era mãe, se ela tinha filhos honrados ou tinha filhos desonrados. Eu não sei por qual motivo ela quis imaginar a mãe de Yeshua. Olha esse homem, bem-aventurado é a mãe dele que o amamentou, que o gerou.
E Yeshua, ele não falou nada de mal, e ele também não falou contra, ele não falou que ela estava errada, mas ele deixou algo muito interessante. Ora, se é para chamar atenção para a mãe dele, ele fala, não, mais feliz ainda do que a minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam, não entra por um ouvido e sai pelo outro. Guarda, pratica a palavra. Ou seja, qualquer pessoa pode ser mais bem-aventurado que muitas pessoas espirituais. Por quê? Porque guardam a palavra, ouvem a palavra e guardam a palavra de Deus. Amém? Quem quer ler o versículo 29 até o versículo 32? Quem se habilita? Eu leio. O sinal de Jonas. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os seus homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Muito bem. Isso aqui é muito interessante, né? Mas eu tenho pouco a dizer, se alguém quiser acrescentar, fique à vontade. Eles falam assim, eles querem um sinal. O pessoal gosta de ver sinal, igual hoje, o pessoal gosta de ver revelação, gosta, né? E a Yeshua fala, não, nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal de Jonas. Então nós temos o que no sinal de Jonas? Jonas pregou que todos seriam destruídos por causa do pecado, o povo se arrependeu, mudou as suas... não se arrependeu só de pensamento, mas de atos, se humilharam e buscaram a Deus, e aquela geração foi salva da morte. Ok? E também tem um outro sinal também. Os 3 dias e 3 noites que Jonas passou no ventre do peixe, que também é semelhante ao que Yeshua passou 3 noites e 3 dias no seio da terra. Amém? E aí ele fala, eis aqui quem é maior do que Jonas. Né? A rainha de Sabá também, ele fala, né? A rainha do sul, ela vai se levantar no juízo contra os homens dessa geração e os condenará. Ela veio de longe para ver de perto, né? O que falavam sobre Salomão se era verdade. E ela vai condenar muitas, porque muitos viram Yeshua e não creram. E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Muitos que falam de Yeshua, que creem em Yeshua, mas não guardam o mandamento. Olha quantas vezes nós lemos aqui Yeshua falando sobre mandamentos, sobre leis, sobre observar. E as pessoas não enxergam isso. Versículos 33 a 36, quem se habilita? Bom, o Alex não está aí, posso ler? Pode ler. 33. Ninguém que acendeu uma candeia a esconde ou a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar certo, para que todos que entram possam ver a luz. A lâmpada do seu corpo é o olho. Se você tem um olho bom, isto é, se você é generoso, todo o corpo está repleto de luz. Mas se você tem um olho mau, se você é mesquinho, seu corpo está repleto de escuridão. Por isso, tome cuidado, para que a luz em você não seja escuridão.
Então, se seu corpo estiver repleto de luz, sem nenhuma parte na escuridão, ele será completamente iluminado, como acontece quando a luz de uma lâmpada brilha sobre você. Muito bem. Que está dizendo o quê? O que é a lâmpada que acender uma lâmpada? É você crer na palavra de Deus. Você tem a Bíblia, ela ilumina, só que aí você não pode acender ela e colocar debaixo da cama, não vai resolver para nada. Todo mundo tem que ver a luz. Você tem que resplandecer luz, as suas obras têm que mostrar que você crê na palavra de Deus, que você é uma pessoa que vive uma fé verdadeira. E isso, as pessoas, não vou fazer isso porque o fulano vai achar estranho. Não, se isso está de acordo com a Torá, faça e deixe as pessoas verem a luz que há em ti, que você guarda a palavra de Deus, que você guarda a Torá. E se você tiver os olhos bons, se você for generoso, todo o teu corpo vai ser luz. E a pessoa que ela é mesquinha, a pessoa que está em trevas, ela vê tudo de forma negativa, tudo ela tem medo, tudo ela desconfia. A vida também vai ser dessa forma, cheia de trevas. Amém? Agora, Alex, 37 ao 44, para a gente quase concluir aqui. Cadê o Alex? Tá online, Alex? Ok, tô aqui. 37 e 44. 37 e 44. Por favor. E estando ele ainda falando... Oi? Pode ler. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseu, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Ok. Veja só. Vou falar brevemente aqui. Fiquem à vontade para acrescentar alguma coisa, se vocês quiserem. Aqui está falando de duas coisas importantes aqui que eu estou vendo. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. Yeshua não se lavou antes de comer? Não, não é isso que o contexto diz, tá? O que acontece? A religião criou um dogma que tem que lavar a mão cerimonialmente antes de comer. Alguns, como vinham do mercado, lavavam até o pulso e tal. E ali em Israel, a Raquel foi em Israel, né, Raquel? Você foi. Lá, quando você foi, tinha as canequinhas, já estavam as canequinhas lá naquele tanque que tem ali no Muro das Lamentações ali, no Cótel? Não reparei. Não reparou? Lá no Cótel tem uma... Depois vocês põem no Google, vocês vão ver. Tem tipo um tanque com umas torneirinhas. E aí tem umas canecas de alumínio presa com uma correntinha. Por que tem a torneira e as canecas? Para quem vai lavar a mão, fazer esse ritual. Enche a caneca de água e joga 3 vezes em cada mão. Então, é um costume que já tinha desde aquele tempo. Se não fizer, se alguém pegasse a mão, passasse o sabão e lavasse a mão ali, ele não se lavou ritualmente. Entendeu? Então, Yeshua, não é que Yeshua não estava com a mão suja. Não, ele não lavou, ele não cumpriu. Aí eu tenho uma divergência. Tem alguns irmãos
crentes, judeus messiânicos, né, ou fazem parte do judaísmo messiânico, que teimam e bate fundo dizendo que Yeshua fazia assim, que só não foi citado aqui. Eu, particularmente, eu respeito a opinião, eu particularmente digo que Yeshua não fazia. Não, tanto que ele não fazia que ele chamou os outros de fariseus. E já você fala, Alex, olha que interessante, porque se Yeshua, ele veio dar exemplo, ele veio ensinar a gente como viver. E aí, quando tinha exagero, ele não cumpria. Exagero religioso, ele não cumpria. Esse era um exagero religioso. Pode falar, Alex. Não, esse ponto que você falou aí, eu não vi até agora nenhum rabino messiânico, nada falando sobre isso, que Jesus fazia, mas aqui mesmo no contexto está dizendo que o fariseu se admirou porque vendo que ele não se lavar antes do jantar, ou seja, se lavar aqui, se eu pegar na Bíblia hebraica, vai falar que ele não fez a lavagem cerimonial das mãos. É o milagre da Não é isso? a lavagem de mão cerimonial. Então ele não fez. Então, é aquilo que o irmão falou. Eu também estava conversando com o irmão esses dias aí sobre entender o costume judaico e os mandamentos. Pelo que a gente dá de entender, Jesus não veio fazer a gente cumprir o costume judaico. Se você achar bom e não ferir a Torá e quiser fazer, você faz. Mas pelo que eu vejo, não é obrigado a cumprir. Exatamente. Essa mitzvah dos rabinos. Torá. Isso ele veio nos ensinar. Isso aqui não se tornou uma mitzvah dos rabinos? Sim. Foi algo que foi decidido entre eles. E a pessoa que está na religião... É como se o irmão chegasse para mim e falasse, Alex, aqui nós temos costume de fazer assim. Se você quiser fazer com nós, beleza. Se eu não quiser, tranquilo. Mas, não foi assim, né? Era tipo assim, não fez, a mão tá imunda, então não toca no pão. Sim. Tá reverberando aí. O que acontece? Se você fala assim, ó, nós estamos, todo mundo, vamos comer lá a gente tem um costume no sábado à tarde, às 5 da tarde, ter reunião de senhoras. Às 6 horas da tarde a gente faz um café, né? Cada um leva uma coisinha e a gente toma um café com todo mundo na igreja. Todo sábado à tarde. Se a gente tivesse esse costume, aí todo mundo ia fazer a Nitilar e a dar, lavar a mão cerimonialmente. Vou supor que o Alex chega lá e é convidado. Aí eu chego pro Alex e falo, Alex, todo mundo faz isso, mas você não é obrigado. Vamos supor que eu diga isso. E se a gente fizesse, quando o Alex colocou a mão ali num pão, num bolo, ninguém mais ia comer. Por quê? Porque nessa ideia, o Alex deixou impuro todo o pão. Por isso que Yeshua fala, o que impurifica o homem não é o que entra na boca, é o que sai, é a palavra dele, entendeu? Então, basicamente é isso. Tá bom? Vamos lá, então. Aí, então, Yeshua, ele não fez, e os fariseus se admiraram, e ele falou, insensato, quem fez do exterior não é o mesmo que fez do interior? Antes da esmola do que tiveres, e tudo será limpo. Mas, ai de vós fariseus, por quê? Ele fala, vocês dão o dízimo da hortelã, provavelmente contavam as folhinhas da hortelã e da arruda, e de todas as hortaliças. Talvez contassem, não sei, eu já ouvi dessa forma, talvez seja isso, porque ele traz a questão da hortelã. Vocês dão o dízimo da hortelã e da arruda, e de todas as hortaliças, e despreza a justiça. Não adianta dar dízimo, dar oferta, e não perder um culto, pregar, fazer tudo, mas não amar o próximo, não fazer o que Deus manda. Aí então ele fala, hipócritas, né? Vocês fazem tudo isso e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês devem fazer o dizimar, vocês devem fazer a sua parte sem omitir o amor, a justiça que Deus ensina. E aí ele fala, né? Ai dos fariseus que gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis. O que são essas sepulturas invisíveis, para quem não sabe?
Um sacerdote não pode pisar num cemitério, numa tumba, num cemitério. Ele não pode. Algumas Bíblias falam que são como sepulcros sem sinalização. Eu nunca fui, mas eu já sei de relatos de pessoas que foram em Israel e às vezes vê o ortodoxo andando numa calçada, ele vai andando, de repente ele atravessa a rua, vai para lá, depois ele volta. Por quê? Ali tinha uma sinalização de uma tumba, de alguma coisa assim. Então, quando eles falam, ai de vós que sois como sepulturas invisíveis, ou seja, tem uma sepultura ali, mas não foi feita uma sinalização. Então, ela deixa a pessoa impura quando ela passa. Então, ele está falando, ai de vós, vocês são como as sepulturas invisíveis, vocês deixam as pessoas impuras sem avisar. Como diz, ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre os quais os homens passam sem o saber. Ou seja, aqueles homens, eles ensinavam a religião, mas não ensinavam corretamente. A pessoa achava que estava aprendendo bem e estavam, na verdade, se tornando impuras espiritualmente, porque elas não estão ensinando a verdade, a justiça, o juízo, mas sim uma religião. E agora a gente vai terminar, que é do versículo 45 aos... Não, 45 ao 52, depois a gente termina com 53 e 54. Quem vai ler do 45 ao 53? O 52. Eu posso ler aqui para... Posso ler aqui para encerrar? Pode ser? Pode ser. Do 45 ao 52? Ao 52. Ao 52. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isso também nos afronta a nós. Ele disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificam o sepulcro dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles o mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmo não entraste e impedistes os que entravam. Ok. Então, aqui está dizendo dos intérpretes da lei ou dos doutores da lei, né? Ele diz o que aqui? Ai de vós, intérpretes da lei, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos superiores às suas forças. Eles colocam um peso muito pesado, algo muito pesado, que as pessoas não conseguem carregar. Mas vocês mesmos nem com o dedo tocam, né? Vocês não fazem isso, mas ensinam e querem que os outros façam. E aí ele fala, ai de vós porque vocês edificam os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. Isso é algo interessante também, porque até hoje, em Israel, é algo muito comum as pessoas visitar a tumba de profeta. Muito comum, muito comum. E ele está dizendo aqui, ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. E aí ele fala, assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras de vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Aí ele fala, por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, outros perseguirão por causa dessa geração, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramados desde a fundação do mundo até o sangue de Abel. E até o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Isso aqui é interessante, que, olha que interessante, há uma lista aqui, e isso é preocupante. Há uma lista aqui de cobrança de sangue, de assassinatos que vai ser cobrado ou já foi cobrado. Que é
de Abel, o sangue de Abel, até os últimos profetas daquela geração, do primeiro século. Está muito claro. Para que desta geração que Yeshua estava vivendo, se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até de Zacarias. Aí eu vou perguntar para vocês, e o sangue que foi derramado de lá para cá? E o sangue que o cristianismo derramou de lá do primeiro século para o segundo, terceiro, quarto e da Segunda Guerra Mundial com os judeus e até hoje está sendo derramado? Aquele sangue até Zacarias foi cobrado dos judeus lá no passado. E as mortes de lá até agora? Eu acredito que vai ser cobrado também da Babilônia. É a impressão que eu tenho. E aí eles falam, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. Ai de vós, intérpretes da lei, ou senhores, doutores da lei, porque tomaste a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Aí é aquela coisa, né? Você vê muito aí de judeu não crente em Yeshua, que eles usam a sabedoria, né? O Talmud, não sei o quê, para impedir as pessoas de crer em Yeshua. Isso também é algo que está claro. Marda, vamos 53, 54 para a gente acabar? E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusar. Pois é, depois de todo esse ensinamento de Yeshua, ao invés deles falar, realmente ele está certo, nós estamos errados, eles ficaram procurando um jeito de confundir, de pegar ele em algum assunto, queriam tirar das próprias palavras de Yeshua, fazer um revertério ali para poder acusar ele de alguma coisa. E é aquilo, né? Quem ama Yeshua vai amá-lo, quem odeia vai odiá-lo até o fim das terras, desse século aqui. Desse século não, né? Desse mundo. Amém? Eu agradeço a participação de vocês e Deus permitindo, quinta-feira que vem a gente retoma com as festas bíblicas e a gente deve estar estudando Pêssar. A gente vai fazer uma vez por mês, mais ou menos, ali a gente vai estar terminando o livro de Lucas aí para concluir. Alguém quer falar algo, perguntar, dizer, sugestionar? Então eu vou encerrar aqui, parar de gravar. Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém.